Então vamos lá, já são 7h01, já dá para a gente começar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer inicialmente ao convite da Coopervet, indicação da queridíssima Samantha, para eu vir aqui falar para vocês sobre esse assunto, que é um assunto não técnico, mas conforme eu falei, é um assunto igualmente importante para o nosso sucesso profissional. O veterinário gosta muito, muito de assunto técnico e a gente acaba se especializando num monte de coisa. Não sei na farmácia como é que é, acredito que seja também parecido. Mas a gente se relaciona a maior parte do tempo com os tutores. Embora a gente tenha escolhido veterinária por amor aos animais, se a gente for computar o tempo que a gente fica na presença dos animais mesmo, é muito pequeno, perto da quantidade de tempo que a gente fica com os tutores. Então a gente precisa também desse tipo de treinamento, e nesse aspecto eu quero parabenizar a Coopervet pela coragem de ter me chamado para falar sobre esse assunto, que é um assunto não técnico, que é uma coisa diferente. Ainda mais com um título provocativo, assim, eu passei por uma sabatina na Coopervet para conseguir garantir que eles aceitassem esse título provocativo. Mas o que você vai falar? Mas o que é isso? Aí acabaram aceitando. Vocês vão ver que é um título provocativo. Trate seu cliente como você gostaria de ser tratado e perca de 75% deles. Vocês vão entender a lógica desse raciocínio. Essa é uma conta aproximada e vocês vão entender por quê. Eu não sei se eu vou conseguir ler o bate-papo aqui, porque eu que estou cuidando da apresentação e também cuidando da logística. Então, se você quiser falar comigo, mais uma vez, para quem está chegando agora, é só abrir teu áudio. Você pode me interromper, não tem o menor problema. Eu até prefiro, eu gosto de interagir com vocês. Vamos lá. Eu quero começar fazendo uma pergunta e provocando um pouquinho vocês. Você talvez não tenha percebido, ou talvez você tenha se dado conta, com quem que você gasta seu dinheiro? Com quem que você fica feliz? Que tipo de prestador de serviço que te satisfaz? Quando você vai ao médico, ao dentista, ou quando você vai num advogado, enfim, comprar uma coisa numa loja que você se identifique, com quem que você gasta o seu dinheiro de forma feliz, em termos de relacionamento? Talvez você não tenha se dado conta, mas a gente gasta o nosso dinheiro com as pessoas com as quais a gente confia. Ou seja, com pessoas que pensam de forma parecida com a gente. Por quê? Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da nossa dinâmica mental. Eu vou falar um pouquinho de neurofisiologia, como o cérebro processa o pensamento, e vocês vão entender como isso é verdade. Outra pergunta é a seguinte: com quem que você se sente bem? Com qual tipo de prestador de serviço? Talvez você tenha já frequentado o consultório médico, ou de dentista, ou mesmo farmacêutico em farmácia, outros prestadores de serviço, que você tenha saído de lá e tenha pensado, nossa, que legal, como eu gosto de ir lá. Porque o fulano, o doutor fulano, ou qualquer que seja o prestador de serviço, ele é tão atencioso. Aí outro fala assim, nossa, eu também acho ele atencioso, mas ele é muito lento, demora muito para falar as coisas, eu não consigo, eu não tenho muita paciência. Enquanto em outros prestadores, talvez outras pessoas falam, nossa, eu gosto de ir lá porque ele é tão rapidinho. Você não fica esperando, você chega lá e você já é atendido. Para outros, talvez, nossa, eu gosto de ir lá porque ele é tão, tá sempre feliz, é um alto astral. Quando eu chego lá, eu me sinto bem, me sinto realizado e por aí vai. A gente não percebe, mas tem coisas que nos satisfazem e coisas que não nos satisfazem. E isso é muito emocional, ou seja, não está dentro do nosso espectro consciente. Talvez você não tenha consciência do que você gosta e do que você não gosta. Por exemplo, recentemente eu fui no oftalmologista que me prescreveu esse óculos, e aí ele foi indicado para mim, eu usava óculos desde 6 anos de idade, depois eu operei, agora estou tendo que usar de novo, então eu conheço todo o trâmite da oftalmologia, como é que é. E eu cheguei, embora ele tenha sido um profissional bem indicado tecnicamente, para mim, ó, pode ir lá que ele é competente, eu não tive paciência de ficar lá, porque ele era muito lento. Oi, tudo bem? Como é que você chama? Desde quando você usa óculos? E daí ele começou a me explicar, olha, nessa cadeira aqui, eu vou ver a pressão, eu já falava a pressão do meu olho, doutor, eu já sei para que serve essa cadeira. Nessa outra aqui, o senhor vai examinar minha córnea, eu já sei, já estou acostumado, vamos logo, porque eu sou uma pessoa um pouco mais ansiosa. E eu gosto das coisas mais rápido. Isso vai fazer sentido para vocês quando eu estiver explicando o porquê disso. Talvez você goste de ser atendido por um profissional
que é mais devagar, mas te dá toda a atenção do mundo. Você vai entender porque isso existe uma razão. E dentro dessa razão, desse espectro de razão, tem uma coisa chamada neurônios espelho, que é uma coisa que todo ser humano tem, que foi descoberta por acaso em alguns primatas, nos macacos. Eles estavam implantando microeletrodos próximos aos neurônios motores, portanto, aqueles neurônios que registram a atividade motora, de musculatura. E claro, quando os macacos se mexiam, antes deles se moverem um membro ou outro, de andar e etc., eles registravam a atividade elétrica desses neurônios motores. O que eles começaram a perceber é que quando os tratadores entravam nas jaulas para cuidar dos macacos, os macacos, mesmo imóveis, tinham registro desses neurônios. E aí eles começaram a estudar um pouco mais e entenderam que lateralmente a esses neurônios motores existem neurônios espelhos, ou seja, quando o tratador se movia um braço para dar o alimento para o macaco, esse neurônio espelho do macaco captava essa movimentação e registrava um estímulo elétrico, ou seja, se preparava para responder espelhadamente ao movimento do tratador. Eu não sei se eu me fiz claro, qualquer coisa você pode me chamar que eu explico de novo. E aí eles começaram a investigar mais a fundo e entenderam e denominaram a esses neurônios o nome de neurônios espelho, ou seja, quando o seu interlocutor ele se move na sua frente, a tendência é o teu cérebro captar esse movimento para que você haja de forma espelhada a ele. Quando é que você vai agir de forma espelhada? Quando for uma pessoa com a qual você tenha confiança e você se conecte. Então, todo mundo tem neurônio espelho. Isso faz parte de uma circuitaria neuronal da empatia, ou seja, o nosso sistema límbico, ele capta a emoção alheia. Então, enquanto eu estou falando e vocês estão me vendo e me ouvindo, a minha emoção que eu estou expressando, vocês estão captando. E, obviamente, se vocês estivessem com as câmeras abertas, eu poderia captar também a emoção de vocês. Por isso, eu pedi para quem pudesse manter as câmeras abertas, porque essa troca emocional é fundamental para que a gente estabeleça confiança, para que eu saiba se eu estou conseguindo alcançar o teu coraçãozinho enquanto eu explico essas coisas. Da mesma forma, você com o teu cliente. É igualzinho, obrigado. Agora eu dei um argumento racional, diversas pessoas abriram as câmeras, isso tem um porquê também, vocês vão entender isso. Quando usar um argumento racional com o teu cliente, quando usar um argumento emocional com o teu cliente, quando dá certo e quando não dá certo. Isso tudo é fundamentado cientificamente. Pois bem, esses neurônios espelho ajudam a gente a ter conexão com algumas pessoas e não ter conexão com outras pessoas. Continuando a provocação, quando você está atendendo alguns clientes, eu vou agora começar a falar de alguns perfis de clientes e vocês vão tentando se lembrar desses clientes que vocês atendem que têm esses perfis. Vamos lá, começando com o cliente que é mais objetivo, ele é mais dinâmico, ele é dominante, ele tem um jeito próprio de falar, ele tem um jeito próprio de se expressar. Como é que ele se expressa? De forma muito direta, olhando nos seus olhos. Se ele não gosta do atendimento, ele fala para você. Se ele vai na farmácia pegar a receita, pegar a medicação e não está pronta, ele reclama, ele não tem problema nenhum de reclamar, mas como não está pronto? Eu vim até aqui, me disseram que ia estar pronto. Ou quando você atendeu o animal dele e ele não gostou, ele fala, doutor, mas ele não está bom. Então é o cara que é objetivo, ele é dinâmico. Como é que ele conquistou isso? Por que que ele ficou assim? Muitas vezes nem ele percebe que ele é assim, mas eu vou explicar para você também. Vai entendendo esse cliente agora, vai visualizando na tua frente esse tipo de cliente e vai tentando se lembrar da emoção que você tem quando você atende esse tipo de cliente. Tenho certeza que alguns de vocês estão falando assim: puxa, é muito melhor atender alguém assim, que fala direto na minha cara o que está pensando, se está gostando ou se não está gostando do meu atendimento. Enquanto outros de vocês podem estar pensando assim, ai, credo, eu não gosto, o cara é grosso, ele não precisa falar dessa forma comigo, eu estou fazendo o meu melhor aqui, está todo mundo trabalhando. Por que tem algumas pessoas que gostam, outras pessoas que não gostam? Neurônios espelho, empatia, conexão com um tipo de cliente e pouca conexão com outro tipo de cliente. Vamos para o segundo perfil de cliente, que é o cliente mais chamado de
influente. É aquele cliente que chega elogiando, agradecendo. Que gostoso, doutor, doutora, como a sua farmácia está sempre bem, como a sua clínica tem alto astral, como a senhora está bonita hoje, o que você fez no cabelo? Eu trouxe o Rex aqui para a senhora atender. É aquele cliente que já chega exalando emoção do jeito que ele fala, espontâneo, falando alto, elogiando as pessoas, gostando de toque, então ele chega encostando em você, ele gosta de dar beijinho, ele gosta de te abraçar, e talvez você se sinta super à vontade com esse tipo de cliente. Talvez você fale, eu não gosto, fica com muita coisa, fica falando alto, já chega, todo mundo tem que saber que ele está chegando. Por que você se conecta com ele e não se conecta com outro? E a gente vai falar disso também. Tem um terceiro tipo de cliente, que é chamado de low profile, aquele cliente que chega falando baixinho, tudo bem, doutora? Como é que a senhora está? E ele fala devagar, e ele conta a história toda do que aconteceu com o animalzinho. Ele vai na farmácia buscar a manipulação ou pegar a receita, e daí ele chega, e aí ele quer contar tudo que o animal tem, por que está tomando esse remédio, e ele gosta de atenção, que é o perfil desse meu oftalmologista que eu fui lá. Eu não me conectei com ele, só que era ele que estava na obrigação de entender o meu perfil e tentar ele se adaptar ao meu perfil. Afinal de contas, é ele que está prestando o serviço para mim. E o último é aquele cliente metódico, que pergunta tudo. Mas por que o senhor está aplicando a injeção aqui no pescoço e não no flanco? Eu já vi veterinário aplicar no flanco. Onde que é melhor? Mas por quê? Quanto tempo vai durar a anestesia? Mas essa anestesia ela é boa? Injetável? Eu ouvi falar que tem que ser anestesia melhor, que tem aquela de inalar. Por que tem que ser em cápsula? Por que não pode ser em comprimido? Qual que é a diferença? E muitas vezes você se sente agredido pessoalmente, porque parece que ele está desconfiando de você e não está. Ele só tem um perfil um pouco mais metódico, ele precisa de mais dados para tomar as próprias decisões. E você entender o perfil de cada um vai ajudar você a se conectar com cada um de uma forma muito mais intensa, criar confiança. Por quê? Porque o padrão de decisão cerebral é a partir das emoções, a partir da experiência que a gente tem em cada lugar. Por exemplo, voltando ao exemplo do meu oftalmologista, eu não tive uma experiência boa, eu estava num dia apressado, eu estava lotado de coisa para fazer, e o tempo que ele demorou para me mostrar, para fazer, eu não gosto de tanta coisa, sabe aquela história do gato subiu no telhado? Para mim não rola, vamos com mais objetividade, vamos direto ao ponto. Então, cada vez que eu me lembro daquele oftalmologista, eu falo, bicho, eu não volto mais lá, eu não tenho paciência para isso. Ele é bom ou não é bom tecnicamente? Não se trata disso. Se trata do que o meu cérebro lembra da emoção que eu senti. Isso faz todo sentido para você também, quando você vai a um prestador de serviço, uma loja ou qualquer outra coisa, e também para o seu cliente. Por que funciona assim? Por conta da neurofisiologia. Essa figura é uma figura do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que cunhou esse termo em primeiro lugar. Esse livro é de 1995, portanto já tem quase 30 anos, mas ele continua atual, embora algumas coisas já tenham mudado um pouquinho, mas essa explicação que eu vou dar, ela é a base de tudo isso que eu vou explicar para vocês. Como é que o cérebro toma as decisões? A partir disso, então, tudo que você capta do meio externo, através dos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou que você gera através do seu pensamento, vai para um lugar no cérebro central chamado tálamo, essa bolinha ali do meio dessa figura. O tálamo decodifica essa informação que você recebeu dos 5 sentidos ou do seu pensamento e manda para 2 lugares. Primeiro, para as amígdalas corticais, está vendo aqui logo atrás dos olhos aqui, a amígdala vem do grego, significa amêndoa, são 2 estruturas pequenas, uma em cada hemisfério cerebral. Se você quiser imaginar onde estão as suas amígdalas, imagina que tem uma seta entrando no seu olho direito, ao mesmo tempo que uma seta entra na sua orelha direita. A interseção é exatamente o ponto da amígdala cortical direita e mesma coisa do lado esquerdo. Qual a importância dessas estruturas? Elas é que armazenam as nossas memórias emocionais. Absolutamente tudo que você já sentiu na sua vida, desde que você estava no útero da sua mãe,
E essa é outra informação importante, as amígdalas são formadas muito precocemente do ponto de vista embriológico, assim que o filete do sistema nervoso central começa a se formar, as células das amígdalas já começam a brotar. Por quê? Porque as emoções que a sua mãe sentiu na sua gravidez, você já armazena também. Então, você não tem consciência, porque você não tem o córtex ainda formado, você não sabe o que está se passando no plano consciente, racional, mas você já capta as emoções que a sua mãe está sentindo. E aí, tudo, voltando, que o teu cérebro capta pelos 5 sentidos ou pelo teu pensamento, vai primeiro para as amígdalas, para o teu cérebro comparar com emoções prévias que você já teve. Maicon, Fernanda, olha só, outra vez que aconteceu uma coisa parecida, a gente sentiu raiva. Cuidado, a outra vez que aconteceu uma coisa parecida foi super legal, a gente sentiu prazer. A outra vez que aconteceu uma coisa parecida com essa, a gente ficou triste. E aí você já aciona um alarme emocional. Como as amígdalas estão muito próximas do hipotálamo e da hipófise, cada emoção que é evocada já vai sinergicamente para o hipotálamo orquestrar uma resposta endócrina. Então, a partir de cada coisa que você escuta, vê ou sente ou pensa, gera uma emoção. Depois de gerar dessa emoção, é que o cérebro manda a mesma informação para o córtex. Daí você passa a ter cognição, consciência, razão do que está se passando. E daí o que você vai fazer? Nada mais do que deliberar racionalmente, ou seja, arrumar argumentos racionais para validar aquilo que você está sentindo. Portanto, onde eu quero chegar com isso, com essa imagem, que tudo que você decide é emocional. Tudo que você decide e tudo que o teu cliente decide. Vou fazer ou não vou fazer esse procedimento? Achei caro ou achei barato? Confiei nessa doutora ou não confiei nessa doutora? Gostei dessa manipulação ou não gostei? Gostei do jeito que a atendente da farmácia me atendeu ou não gostei? Achei que foi profissional ou achei que foi muito casual? Achei a pessoa muito invasiva ou achei a pessoa super legal? E aí o cérebro decidiu emocionalmente, daí já era. Daí é que ele vai ponderar racionalmente, mas daí ele vai arrumar argumentos racionais. Ah, eu não gostei dela porque ela falou isso, porque ela... não é nada disso. É porque você teve experiências prévias, emocionais, que você nem se lembra, e que, ao você escutar a voz daquela atendente, o tom de voz, a velocidade da fala, o cheiro e tudo mais, fez você evocar emoções passadas, e daí você já decidiu se você gostou ou se você não gostou, se você confia ou se você não confia naquela pessoa. Portanto, se você não está com o caderninho em mãos, pegue, porque no final da palestra eu vou te dar dicas de como você pode acessar a confiança das pessoas a partir do que elas acham que seja razoável. Por quê? Porque isso é científico do ponto de vista neurobiológico. Então, como é que funciona? Todo pensamento ou coisas que você captou do meio externo gera uma emoção. Essa emoção vai fazer com que haja liberação hormonal e você vai projetar uma resposta. Essa resposta cotidianamente, que tem de ser sempre a mesma, por conta de espaço físico cerebral, para economizar energia, gera um comportamento, ou seja, você tende a reagir sempre da mesma forma quando você está com raiva, sempre da mesma forma quando você está triste, sempre da mesma forma quando você confia, sempre da mesma forma quando você não confia. Por quê? Porque são sinapses nervosas e o cérebro não tem condição de estabelecer sinapses infinitas. Então, ele vai fortalecer algumas sinapses enquanto ele vai matar outras sinapses. E daí, a partir desse comportamento, você tem um resultado de tudo que você faz. Esse resultado vai retroalimentar a emoção. Se for uma emoção boa, se for um resultado bom, vai gerar uma emoção boa. Teu cérebro vai armazenar no sistema límbico que você é capaz, que aquilo foi legal, que as outras vezes vão ser assim também. Crenças fortalecedoras. Se o resultado não for bom, você vai gerar uma emoção negativa e aquilo vai ficar armazenado nas suas amígdalas, no seu sistema límbico, como uma emoção ruim. Todas as vezes que você passar por situações parecidas, o teu cérebro vai entrar em alarme. Pé, 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 cuidado. Cuidado, essa pessoa não é de confiança. Cuidado, ela é parecida com aquela outra. Não num plano consciente, num plano subconsciente, porque todas essas estruturas cerebrais que eu estou citando estão
abaixo do córtex. Portanto, você não tem consciência de nada disso, mas é assim que funciona. E por que que umas pessoas estabelecem um tipo de comportamento e outras estabelecem outro tipo de comportamento? É mais ou menos como se elas estivessem andando numa neve que acabou de nevar, fez aquela planície branquinha, linda. O primeiro que vai andando, ele tende a fazer as pegadas na neve. Intuitivamente, quem vai atrás tende a pisar nas mesmas pegadas para economizar energia. Faz sentido isso para você? Você que está com a câmera aberta, me dá um joinha se está fazendo sentido o que eu estou falando, por gentileza. Sim ou não? Sim, obrigado. É a mesma coisa com as sinapses. Na medida que você vai estabelecendo sinapses comportamentais na sua tenra infância, a tendência é você fortalecer aquelas mesmas sinapses. Por quê? Por economia de energia. Como eu falei, não dá para estabelecer sinapses infinitas, então o cérebro escolhe alguns caminhos sinápticos. Isso vai gerar um comportamento para você, dentro da sua personalidade, a partir da sua genética, a partir dos estímulos que você teve e das respostas que você foi dando a partir dos estímulos que seus pais, que a escola, igreja, comunidade, etc., foram estimulando que você respondesse. A partir dos valores de família, enfim, que vão estimulando você. Nossa, que legal que você fez isso, filho, parabéns. E aí você se sente estimulado a fazer igual. Não faça mais assim, é feio. Aí você se sente estimulado a não fazer igual, ou você exacerba. E aí você vai estabelecendo o seu perfil comportamental. Quem tem filho aqui que está com a câmera aberta ou quiser abrir a câmera para me responder, quem tem mais de um filho, fica com a mão levantada, mais de um, dois. Não tem um filho que você fala assim, filho, vai tomar banho. Ele fala, tá bom, mamãe, vou. E o outro filho você fala, filho, vai tomar banho. Mas por que tomar banho, mamãe? Já tomei ontem, que saco. Por que tem que tomar banho todo dia? Hoje eu não quero. Eu vou depois, eu tô brincando. Não é? Ó, foram criados no mesmo lugar, da mesma barriga, saíram do mesmo lugar, mas como é que pode? Porque isso é perfil comportamental, genética, estímulo e tudo mais. E daí, o exército americano, no início do século passado, 1925, 26, mais ou menos, estava muito curioso para entender por que que alguns soldados do mesmo pelotão regidos pelo mesmo comandante, alguns respondem de um jeito e outros respondem de outro. Daí eles pagaram um estudo sensacional para esse cara chamado William Marston, doutor em psicologia por Harvard. Esse cara estudou a fundo esse processo, publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, é um livro que eu recomendo muitíssimo. E a partir desse estudo, ele estabeleceu 4 perfis comportamentais, que são chamados até hoje de DISC. Não sei se você já ouviu falar, se você já fez esse teste, se você não fez. Eu recomendo que você faça, é dele que a gente vai falar um pouquinho sobre esses perfis. D de dominante, I de influente, S de estável e C de cautela ou de conforme. São 4 perfis estabelecidos dessa forma aqui, ó. O D é o vermelho, o I é o amarelo, o S é o verde, o azul é o C. Como é que funciona isso? A gente, cada um de nós, tem pelo menos um perfil dominante desses 4. Um predominante. Dominante, influente, estável ou conforme. A gente pode ter até 2 que sejam altos e outros 2 que sejam baixos. A partir disso, a gente vai tendo, então, um tempero dos perfis. Por exemplo, eu, Caleison, eu tenho o D muito alto, o I muito alto, o S e o C muito baixo. Então a gente diz, eu sou DI. Algumas pessoas têm só um dos perfis altos, então a gente chama de ele é alto S, ou ele é alto C, ou ele é alto I. Se o I é mais alto, mas o D também é alto, a gente chama de ID. E aí por diante. Isso é muito legal, porque esse teste tem 99% de confiabilidade, de precisão. Eu tenho a certificação para aplicar esse teste. Quem quiser conversar comigo sobre isso depois, eu tenho os contatos no final da palestra, porque vale muito a pena, já que
é um banho de autoconhecimento. Na devolutiva do teste, eu brinco que parece que a gente vai tirando as peças de roupa da pessoa, porque ela vai falando, nossa, tá me descrevendo. Nossa, eu sou assim mesmo, porque tem 99% de precisão. E por que isso é legal? Porque você entendendo o teu perfil, você também passa a entender o perfil do teu cliente. E aí que entra a jogada. De novo, eu mencionei com quem você gasta o seu dinheiro, com quem que você se sente bem de visitar um prestador de serviço, com quem você confia. E em quem você confia? Quem pensa igual a você. Eu pergunto para vocês, dos veterinários, quem gosta de animal aqui, levanta a mão. Óbvio, todos vão levantar a mão. Você convive com alguém que chuta gato preto na rua na sexta-feira 13? Você consegue conviver com alguém que maltrata animal? Não, porque pensa muito diferente de você. A confiança não é estabelecida, não é. Então, a gente se relaciona com pessoas que confiam na gente. E o seu cliente também, é isso que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, vamos lá, vou começar falando dos 4 perfis agora. Primeiro é o alto D, de dominante. Quem é o alto D? Aquela pessoa que gosta de comandar, ela gosta de desafios. Uma pessoa que tende a ser firme, decidida, ela é ousada, ela é competitiva. O jeito dela falar já demonstra isso, porque são pessoas que falam alto, falam rápido, estão sempre com pressa, estão ansiosas. Então, é o cliente que chega para você: oi, doutor, tudo bem? Eu trouxe o Rex para vacinar. E aí, se ele se depara com um veterinário: oi, tudo bem? Vamos entrar. Põe o Rex aqui. O cara fica louco. Por quê? Porque ele está com pressa. Tudo na vida dele ele quer para ontem. Eu sei porque eu sou assim. E foi isso que aconteceu exatamente com o oftalmo que eu mencionei no exemplo. Então, entender esse cara, que ele é assim. Por quê? Porque ele estabeleceu sinapses, as pegadas na neve cerebrais dele fortaleceram com que ele tivesse esse tipo de comportamento. Não é lá no teu consultório que você vai fazer ele mudar e ser um pouco mais calmo. Nossa, parece que nasceu de 7 meses. Nossa, por que é ansioso desse jeito? Não está no teu papel. O teu papel é entender. A lógica cerebral dele é assim. Como é que eu vou conseguir que ele decida favoravelmente ao que eu indicar? Se eu conseguir estabelecer conexão com ele, ou seja, ativar os neurônios espelho dele de forma semelhante à minha, a tal ponto que o sistema límbico dele encontre em mim alguém de confiança, ou seja, se eu agir de forma parecida com ele. E aí eu vou dar exemplos de pessoas conhecidas, inclusive, que têm um perfil D para ficar fácil de vocês indicarem, associarem. O outro perfil é o perfil I. É aquela pessoa que chega falando, é uma pessoa otimista, ela é alegre por natureza, ela já chega elogiando, ela gosta de chamar atenção, é comunicativa. São pessoas persuasivas por natureza, são sociáveis. Por quê? Elas focam em relacionamento. Enquanto o alto D foca em resultado, o I foca em relacionamento. Ele gosta de estar perto de outras pessoas. É assim que ele vai se reenergizar. E quando ele está no seu consultório, ele quer se conectar com você. Ele quer virar teu brother. Então é o cara que em 5 minutos, 10 minutos, se você deixar, ele está convidando você para um happy hour, para tomar um café. Ele está convidando você para viajar. Se você sabe disso, se você percebe isso, chama esse cara para um cafezinho na tua clínica. Vem cá, dona Maria, vamos tomar um café comigo aqui, porque eu gosto de estar perto da senhora. Você cria conexão com essa pessoa, você está tratando ela como ela gosta de ser tratado, não como você gosta. Ah, mas eu tenho pressa, tenho mais cliente para atender. Então, você está errado se você pensa dessa forma. Se você continuar atendendo todo mundo do jeito que você quer, porque o consultório é teu, porque a farmácia é tua, muito mais difícil você se conectar com as pessoas. Terceiro perfil é o S, de estável. São aquelas pessoas que gostam de harmonia, elas gostam de planejar, elas são mais lentas por natureza, no jeito de falar, no jeito de decidir.
Dona Maria, olha só, a Cindy está com piometra, a gente precisa operar ela, e rápido. Ah, tá bom, doutor, eu vou falar com meu marido e com meu filho que mora na Itália, porque a cadelinha dele... Não, Dona Maria, precisa operar rápido. Então, doutor, até o final da semana eu dou... O rápido para ele é esse. Você tem que arrumar ali um atalho para você chegar no cérebro dessa pessoa para fazer ela decidir rapidamente. Porque se você forçar a barra, ó, tem que fazer, tem... E eu já cometi esse erro com uma cliente de Campos do Jordão. Aliás, eu fui atender lá essa semana, encontrei com ela na clínica da veterinária que me chama para atender lá, e virou piada depois de muitos anos, porque ela brincava assim comigo: eu não quero ver o Calezo na minha frente nunca mais. Eu confio nele tecnicamente. Ela passou anos mandando o cachorro pelo marido, porque eu fiquei tentando forçar a barra dela tomar uma decisão de uma emergência, que o cachorro estava com edema pulmonar, porque eu não tinha todo esse conhecimento. É que essa outra veterinária que me indica interveio e impediu o desastre maior. Hoje, ela entende, eu já pedi desculpa para ela, já me desculpei, que eu tentei apressar uma decisão dela, quase perco a cliente. Podia ter perdido facilmente. E o outro perfil, que é o quarto, é o C de conforme, que foca no método. É o cara que lê manual de instrução para instalar equipamento eletrônico. Ele guarda as cuecas, as calcinhas dele, tudo dobradinho, certinho, separada por cor. Ele é metódico, ele gosta das coisas organizadinhas. Ele precisa de dados para tomar a decisão. Então, eu vou dar a dica para você depois, como é que você se conecta com cada um desses clientes para ajudar cada um desses clientes a decidirem favoravelmente, se eles estão, por exemplo, entre uma manipulação e outra, ou se eles fazem ou não fazem o procedimento que você está oferecendo, o procedimento na sua clínica. Faz ou não faz aquela profilaxia periodontal? Paga ou não paga o preço que você está cobrando? Cada um você trata de uma forma, cada um você vai usar um tipo de argumento. Porque se você usar sempre o mesmo argumento, aí é que tá, você vai favorecer só um tipo de perfil. E daí eu já vou dar o spoiler, por isso o título da palestra. Se você tratar todo mundo sempre do mesmo jeito, que via de regra é o jeito que você gosta de ser tratado, é o jeito que faz sentido na sua cabeça, você vai agradar 25% dos perfis. Os outros 3/4 vão ficar desconfiados. Em algum momento você vai quebrar a confiança com essas pessoas. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Me dá um joinha aí quem tá obrigado com a câmera aberta. Como é que eu posso entender cada um desses perfis? Vamos lá, e aí eu vou ajudar você. O que você vai fazer? Guarda essa figurinha, ou se você está anotando aí, anota desse jeito, DISC, do jeito que está aqui. Se você passar uma linha imaginária na horizontal, como eu vou passar agora, olha só, um tracejado na horizontal, eu vou dividir o D e o I para cima, o S e o C para baixo. Por aí já fica fácil, porque o D e o I têm algumas semelhanças, o S e o C têm outras semelhanças. Quais são essas semelhanças? Tanto o D quanto o I falam mais alto e modulam mais a voz. Falam mais cantado e mais alto e mais rápido. O S e o C, ao contrário, falam mais baixo, de forma ponderada, pensando nas palavras e sempre num tom monocórdico. Eles não são muito de variar a voz. Então, essa é uma primeira dica que já separa para você. Ou o cliente está nos dois para cima ou nos dois para baixo. 2 minutos de conversa, 3 minutos de conversa, já percebe se a pessoa fala assim como eu, rápido, com as mãos e modulando a voz, ou se fala ponderando: oi, tudo bem, doutora, como é que tá? Mais baixo, mais monocórdico. Aí você já prestou atenção, já bateu ali, você já sabe, ou tá para cima ou tá para baixo. O D e o I também tem facilidade de começar as coisas. É o cara que fala assim: vamos, vamos, quando? Agora. Mas e se der errado? A gente resolve, porque o D e o I costumam ter bastante autoconfiança. No meio do caminho a gente decide. Eu conheço sócios que os dois são D ou I, e aí eles começam um monte de projeto, porque eles são audaciosos. Só que nem tudo que eles começam, eles terminam. Diferente do S e do C, que pensam, ponderam, não, eu estou planejando.
E às vezes planeja, 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 planeja e nunca faz nada, porque está sempre planejando, sempre tentando ver se vai dar problema, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e não começa. Mas tudo que eles começam, eles terminam. Quer ver uma coisa? Para você identificar o seu perfil, se você nunca fez o DISC, para responder o seguinte: você consegue sair de uma sala de cinema se você não está gostando do filme? O D e o I falam, mas na hora, se eu não estou gostando do filme, eu levanto e vou embora. Por que eu vou ficar lá sofrendo? O S e o C, não. Não consigo porque me dá aquela sensação, eu preciso saber o final. Mesma coisa com um livro que você começou a ler. Você não está gostando. Você larga o livro? Largo. Pode saber que você está D ou I. Não consigo largar. Enquanto eu não termino um projeto, eu não consigo começar outro. Você tem o S e o C muito forte. Então, isso já separou D, I, S e o C. E aí, como é que você diferencia? Se fala alto, rápido, começa as coisas, mas nem sempre termina. Qual que é a diferença do D para o I? O D foca em resultado. O I foca em relacionamento com pessoas. E o S e o C? O S foca em harmonia. Ele gosta de servir. E o C? O C foca no método, no passo a passo. Então, você tem um cliente, por exemplo, você está explicando para ele como é que ele vai dar esse comprimido aí que ele mandou manipular, ou esse gel, ou essa cápsula. Para o D, não explique muito como é que ele vai fazer, não, porque se na cabeça dele fizer sentido fazer de outra forma, ele vai fazer de outra forma. Para o C, se você não explicar que tem que abrir a boca do bicho com as duas mãos, colocar o comprimido lá na garganta e ele não pode abrir o comprimido, e se tiver que partir, se sair um pedacinho a mais para cá, um pedaço, ele vai sofrer internamente. O C, o D não. O D não está nem aí. É mais fácil fazer assim, doutor. Eu fiz assim. Esse é o D. Doutor, mas o senhor não me explicou como é que faz. Esse é o C. Aí você começa a entender como é que você se conecta. Isso você já entende. A adesão do cliente fica muito mais fácil quando você entende a lógica cerebral dele, que você age de forma que seja lógico para ele, não para você. O seu papel é se conectar com o maior número possível de clientes, até pelo seu sucesso financeiro. Da mesma forma que se você passou uma linha imaginária na horizontal, você pode passar na vertical também, como eu vou passar agora, ó. E aí você vai ter o D e o C de um lado, o I e o S do outro lado. Qual é a semelhança do D e do C? Eles focam nas tarefas. Só que o D foca no resultado, o C foca no como. Então, os exemplos que eu falei a respeito de oferecer um comprimido para um gato. Como é que você dá o comprimido? O D fala assim: pode deixar que eu dou um jeito, doutor. Eu peço para alguém me ajudar, eu enfio ela abaixo e eu resolvo. O C vai falar assim: doutor, mas como é que eu vou fazer? E se um pedacinho do comprimido for maior do que o outro, eu posso dar assim mesmo ou é melhor eu jogar fora e partir o outro comprimido certinho? Essas explicações, se você já se antecipa para o C, você ganha o cara. Se você faz isso para o D, você perde o cara, porque ele vai ficar olhando para tua cara e vai falar: essa doutora tá achando que eu sou um burro, que, pô, claro, é óbvio. Se um pedacinho a mais ou a menos não vai fazer diferença. Esse é o D, não é o C. O I e o S focam em pessoas. Só que o I gosta do somebody love, o I gosta do happy hour. Convido o I para tomar um café, para tomar um chopp depois da clínica, é nós, ele vai na hora. O S gosta de servir. E outra questão, o D e o C são mais desconfiados por natureza. Eles entendem o mundo como um lugar desfavorável e as pessoas estão sempre com o pé atrás, até que se prove o contrário. O I e o S adoram o mundo, eles acham o mundo um lugar super legal, viemos para ser feliz, e as pessoas são tudo brother umas às outras. E aí acabam quebrando a cara. Então, essas perguntas e esse jeito de você entender fica muito mais fácil. E daí, para salientar, o D gosta de dirigir e de dominar, o I gosta de interagir, gosta do happy hour. O S gosta de servir as pessoas. E o C gosta de normas, de passo a passo. Não tem vários jeitos de fazer uma coisa só para o C. Tem um jeito certo, e é esse jeito que tem que ser feito.
Então, você entendendo essa lógica, fica muito mais fácil de você lidar com todos os seus clientes. Em termos de percentual, é mais ou menos isso aqui no Brasil, porque isso muda ao redor do mundo. Então, essa é uma estimativa brasileira. 18% das pessoas têm o D mais alto, até porque mais do que isso o mundo não ia aguentar. Imagina o senso de urgência, de pressa e de briga e de conflito, porque o D não tem medo do conflito, o D gosta do embate. Se você falar alguma coisa para mim que eu não goste, eu vou responder para você de uma forma bem objetiva. O I, mais ou menos no Brasil, em torno de 36%. É todo mundo que gosta de fazer um happy hour, de se abraçar, aquele povo otimista e etc. 32% de S. E o C, que é o cara metódico, sistemático e no português, claro, o que é metódico? Quem gosta de método. O que é sistemático? Que gosta de sistema, em torno de 14%. Agora, para você entender quem é quem, eu coloquei aqui exemplos de alto D. O Steve Jobs era alto D. Quem é um cara que tem senso de urgência, simplesmente mudou o jeito que o mundo se relaciona pelas coisas que ele conseguiu criar. Mas as falas dele são muito voltadas para resultado. Não pensa muito para falar e não pensa se vai magoar ou se não vai magoar as pessoas. Por quê? Porque na cabeça dela, na cabeça dele, a lógica é o resultado. Mesma coisa do Bernardinho do vôlei, que foi técnico da seleção brasileira. Se você ainda não leu Transformando Suor em Ouro, que é o livro do Bernardinho, leia. É muito legal e descreve o perfil do alto dele. Conta que numa das viagens entre um Grand Prix e outro, eles perderam uma conexão, iam atrasar demais, em torno de 1 ou 2 dias. Ele virou para os atletas de alto rendimento e disse assim para os caras: se veste, coloca a joelheira, tornozeleira, que a gente vai treinar no asfalto, que eu já conversei aqui ali dentro do aeroporto, eles liberaram para a gente. Como a gente vai treinar no asfalto? E se algum se machuca? Eu não vou perder um dia de treino porque a gente vai ficar parado no aeroporto. Esse é o alto D. Mandou embora o Ricardinho, que era o melhor levantador do mundo, que todo técnico queria ter, mas ele achou que estava contaminando o elenco todo e dane-se, mandou o cara embora e dormiu tranquilo. Esse é o alto D. Bolsonaro é alto D, o Trump é alto D, pessoas que falam que vem na boca porque são impulsivas e não estão preocupadas se vão magoar, se não vão magoar, o que vão pensar delas e etc. Não tem a ver com caráter, isso é bom que fique claro. Talvez você não goste de um político ou de outro, eu fiz questão de colocar exemplos de políticos nos 4 perfis para você saber que não se trata de caráter. Isso é outra coisa, valores e etc. Isso é uma conversa diferente. Isso é perfil comportamental, certo? Quais as perguntas que um auto D faz? Isso vai te ajudar também a interpretar essas pessoas, se você quiser anotar. Por exemplo, o que um auto D costuma perguntar? Quanto custa, doutor? De forma objetiva e rápida. Qual que é o preço disso? E esse modelo é top de linha. Essa técnica cirúrgica é a mais avançada que tem. Esse comprimido ele foi prensado na melhor máquina, por quê? Porque é o senso de urgência, é o senso de competitividade, de ousadia. Ele quer sempre ter o melhor modelo, ele quer sempre ser o pioneiro, ele quer ser aquele que desbrava a mata. Ele pergunta assim: se eu precisar mudar, eu posso mudar esse sistema? Porque o D não tem medo de mudança, muito pelo contrário. O exemplo que eu dei do comprimido para o gato. Você pode explicar o passo a passo para o D. Se na cabeça dele ele achar que é mais fácil fazer de outro jeito, ele vai fazer de outro jeito, porque é assim que ele funciona. Qual que é a garantia? Rápido assim. Esse cara, pelo amor de Deus, sabe o veterinário que não assume, que fica assim, tem risco, doutor? Olha, veja bem, seu cliente, seu João. Então, não dá para dizer se tem risco, se não tem risco. É assim, alguns dá certo. Cara, assume uma posição para esse cara, porque se você não tem certeza do que você está falando, você perde a conexão com ele. Ele gosta de gente que assume o que está falando. Isso é o alto D puro. Você tem certeza do que você está falando, doutor? Assuma o que você está falando para ele. Se você não tem certeza, diga: não sei esse dado, vou pesquisar. Não sei te dar um valor, índice numérico, mas eu posso pesquisar.
Ou é seguro ou não é seguro. Não tem, sabe, assim, tipo, não, né? Não, e ele também não gosta de o gato subiu no telhado. Seja claro com ele, seja objetivo, seja direto, porque é assim que ele funciona. Quanto tempo vai ficar pronto esse remédio que eu vou mandar fazer? Ele tem senso de urgência. Esse cara quer as coisas para ontem. Se não tem como fazer rápido, seja claro. Eu gostaria muito de entregar hoje ainda, mas eu não tenho condição. Seja honesto com ele, porque ele está avaliando o seu grau de sinceridade. Pois o alto I é o cara que põe emoção na voz. A Ivete Sangalo, ela participa do The Voice Kids, ela sabe o que falar para as crianças, ela emociona. Ela participa do The Voice adolescente, do The Voice adulto, do The Voice geriátrico. Se chamar para o The Voice pós-mortem, ela vai saber o que falar também, porque ela gosta de estar perto de pessoas. Você percebe, é o estilo da pessoa. A Cláudia Leite queria ser auto-I, tenta de todas as formas, mas não consegue. E fica fácil você entender isso sem chegar. O Galvão Bueno é outro auto-I. Você pode gostar dele ou não gostar do estilo de narração, mas você não pode negar que ele coloca emoção no que ele está falando. Ele faz você ficar contagiado com a emoção. Mesma coisa do Silvio Santos, mesma coisa da Patrícia Bravanel, que é a filha do Silvio Santos, que a hora que a câmera vai nela, ela já abre um sorriso desse tamanho assim que contagia todo mundo. Esse é o alto I. Tem um jeito específico que ele gosta de ser tratado, que é diferente do alto D. Quais as perguntas do alto I? Doutor, senhor, dá para baixar um pouco o preço? Tem como a gente negociar o jeito de pagar? Por quê? Porque são pessoas que gostam de se relacionar por se relacionar. Meu pai era alto I, meu pai era um vendedor nato. Ele pedia desconto por pedir desconto. Então, eu canso de falar isso para veterinário, tem muito veterinário que acaba se ofendendo porque esse é meu preço, isso é um absurdo, mas a pessoa não faz por mal, a pessoa faz porque a lógica dela é assim. Dá para pagar um pouco mais barato? Posso falar disso para os meus amigos? Porque ele vai querer contar tudo para os amigos dele. Você pode, então, se antecipar. Esse cara gosta de emoção. Quer ver outra pergunta que ele faz? E que você pode se antecipar? Vem cá para você me explicar melhor. Enquanto isso, vamos tomar um cafezinho ali. Chama ele para um cafezinho dentro da clínica. Quando você perceber que é um auto-I, deixa uma bancadinha pronta, vai conversar com ele. Toca nele, porque ele gosta de ser tocado. O auto-D, não. O auto-D é aquela objetividade, ele está focado no resultado, como é que ele vai querer as coisas. Daí o próximo perfil, que é o auto-S, que pelos exemplos, Milton Nascimento, Eduardo Suplicy, Brad Pitt, a Madre Teresa, são pessoas que gostam de falar num tom monocórdico, pensando o que elas vão falar, vão contar a história do animalzinho desde que elas receberam, sempre no mesmo tom. O Eduardo Suplicy, por exemplo, que é um petista, você sabe muito bem disso. Eu brinco que petista é igual corintiano, só quem gosta do Corinthians é corintiano, todo o resto não gosta. PT é a mesma coisa. Você nunca viu o Eduardo Suplicy metido numa briga. Nem quando a Marta traiu ele, você viu ele falando mal dela. Porque esse é o Alto S. Ele é harmônico, ele gosta de harmonia. Ele não cria caso com as pessoas. É o cliente que não vai reclamar de você para você mesmo, nem para os outros, mas ele vai guardar mágoa, se ele não gostar do atendimento. São pessoas que gostam de tomar decisões mais lentas. Se você já viu uma entrevista do Milton Nascimento, você sabe muito bem como é o Milton Nascimento cantando, é maravilhoso. Falando dá sono em qualquer um, porque é uma voz monocórdica do mesmo jeito. Só que você também nunca viu o Milton Nascimento metido em polêmica, porque são pessoas muito, muito harmônicas, que gostam de servir as outras pessoas. É o melhor líder que tem é o Alto S, que gosta de se relacionar com todos os outros perfis. Só que ele precisa acelerar um pouquinho a voz quando ele fala com alto D ou quando ele fala com alto I. Essa percepção é que é muito importante. Quais as perguntas do alto S? São perguntas relacionadas à fidelidade. Ele não tem pressa. Então ele vai. Quanto tempo eu tenho para decidir tudo isso, doutor?
Eu já faço essa medicação em outra farmácia. Por que eu devia fazer nessa outra que o senhor está indicando? Porque é o espírito de lealdade. Ele se sente um traidor de mudar de fornecedor, de mudar de prestador de serviço. Então, você vai ter que ir com cuidado do jeito que você fala. Em hipótese alguma, fale mal de algum outro fornecedor ou profissional para um Auto S, porque a tendência é ele não te responder, mas ele não gostar daquele comentário e soar para ele como uma infidelidade, como uma deslealdade, e ele acabar se afastando de você. O que a garantia cobre? E se não funcionar? A qualidade desse produto é comprovada? São perguntas relacionadas a quê? Segurança. Ele precisa se sentir seguro para tomar a decisão de fazer a medicação que você está prescrevendo, de ir na farmácia que você está indicando, de fazer o procedimento que você prescreveu. Portanto, deixe ele decidir, ajude ele a decidir. Como? Eu já falo na sequência, mais para o final. Exemplos de Auto C, o ex-ministro Joaquim Barbosa do Supremo, Parreira, o Bill Gates, a Miriam Leitão, também são pessoas que falam de forma ponderada, pensando nas palavras, nas colocações, sempre num tom monocórdico, um pouco mais diafragmático nos homens, falam mais assim e mais devagar, gostam do quê? Do método, do passo a passo. Esse cara precisa de dados para tomar as decisões. O que você precisa dar para ele? Os dados. Então, por exemplo, se você é um veterinário e está prescrevendo uma OSH eletiva na cadelinha dele, mostra o livro de cirurgia. Explica como é que vai ser a anestesia, se vai ser inalatória, se vai ser intravenosa, como é que vai ser a analgesia, quanto tempo o animal vai ficar internado, diz para ele quantos pontos você vai dar, o tamanho do corte, ele precisa desses dados técnicos para ele tomar a decisão. Se você se antecipa, o sistema límbico dele entende que você é de confiança. É mais fácil estabelecer essa conexão de confiança se você percebe isso nele. Como é que você vai perceber? Pelo tom de voz, pela demora na decisão, pela quantidade de perguntas. Ele vai perguntar bastante coisa para você, porque eles são questionadores e são desconfiados por natureza. É quando muito veterinário acaba se ofendendo com a quantidade de perguntas. Ah, parece que não confia em mim. Não, ele é assim com todo mundo, ele é assim com ele mesmo. Então, se você entende isso, fica mais fácil. As perguntas do Auto C. A qualidade do produto é comprovada? O que mais você tem para me dizer sobre esse procedimento? Sobre essa cápsula, sobre essa manipulação? Eu preciso decidir agora, porque ele também demora um pouco para tomar a decisão. E se não funcionar, como é que eu vou fazer? Ele gosta de pensar lá no futuro. O D, não. O D, se não funcionar, a gente vê depois. Eu decido de outro jeito. O C já gosta de estar com o plano B na cabeça. Se possível, com o plano C e com o plano D também. Se der isso, ótimo. Quais são suas qualificações, doutora? Onde o senhor se formou? Que pós-graduação o senhor fez? Qual que é a sua experiência nesse assunto? Quanto tempo que essa farmácia existe? Quantos animais já usaram esse remédio e deu certo? Isso tudo, essas perguntas são perguntas naturais para a cabeça do Auto C. Ele não está desconfiando de você especificamente. Não leve para o lado pessoal, porque não é pessoal, ele é assim com tudo. E aí, como você deve ter percebido, tem pessoas, tem clientes e fornecedores e etc., com as quais você tem confiança, você gosta de estar perto, e tem outras que você se sente um pouco menos desconfortável. E é isso que eu vou falar rapidamente agora para vocês. O grau de conforto entre cada perfil. Numa escala de 1 a 5, onde 1, obviamente, é um grau de conforto muito, muito baixo, e 5 é um grau de conforto excelente, 2Ds conversando. Se você é um veterinário D, você já se reconheceu, você fala alto, você tem senso de urgência, você arrisca, você toma decisões rápidas, você quer fazer as coisas tudo para ontem, você tem pressa no resultado, e você está com outro cliente alto D na sua frente, vocês dois tendem a ter um grau de conforto muito bom, grau 4. Por quê? É o mesmo comportamento, mesma pressa, mesma lógica cerebral. Você não é de dar muitos detalhes, porque você fica com o saco cheio com esse tipo de conversa,
e o teu cliente também. Então é mais fácil. Quando que começa a dar embate? Quando é hora de um tomar a decisão e se sobrepor ao outro. Lembra disso, é o cliente que decide, você orienta. Um D com o I tem um grau de conforto 3. Lembra na escala lá, o D e o I estão os dois para cima, os dois têm grau de urgência, os dois falam rápido, os dois tomam decisões rápidas. Mas qual que é a diferença? Nos valores. O D foca em resultado. O I foca em pessoas. Então, quando você tem dois sócios, um é D e um é I, o D é aquele cara, precisamos mandar fulano embora. E não é nem a gente que está mandando embora, não, é ele que está pedindo, porque com as cagadas que ele está fazendo, sinto muito, não está dando resultado para a empresa. O I fala assim, não, pelo amor de Deus, a mulher dele está grávida, como é que a gente vai mandar ele embora agora? Daí o I sofre, porque pensa na pessoa. O D não, o D pensa no resultado. Essa é a diferença. Por isso que eles não têm, não é um grau de conforto tão alto quanto 2Ds. Um outro grau de conforto é o D com S, grau de conforto 1, porque o D quer tudo para ontem, tudo muito rápido, ele quer investir, ele quer fazer, ele quer acontecer. O S quer planejar, pensar, estruturar, ver se é isso mesmo, se vai valer a pena, e aí os objetivos são muito diferentes. Pensa nisso se você for um cliente, um veterinário ou um farmacêutico D, e você pega aquele cliente, oi, doutora, tudo bem? Como é que o senhor está? Respira, faça meditação, reza, ora para ter paciência, porque você precisa reduzir o seu tom de voz, você precisa falar no mesmo tom do teu cliente para você se conectar com ele. Se for o contrário, você é S e o teu cliente é D, acelera a tua fala, fala mais rápido, fala um pouco mais alto, treina isso para você criar essa conexão naquele momento da consulta, pelo menos. Um D com C tem um grau de conforto 2. Lembra do desenhinho, o D está em cima, o C está aqui embaixo. Os dois entendem o mundo como um lugar antagônico. A diferença é que o D foca no resultado e o C foca no passo a passo, no método. Então é um grau de conforto diferente porque o D tem pressa, o C não, o C demora, ele é mais lento. Mesma coisa se você é D, está com um cliente metódico na sua frente. Ou o contrário, se você é metódico, gosta de detalhes, está com um cliente D na sua frente, ele não gosta muito de detalhe, pelo amor do bom Deus, não fica falando um monte de coisa da cirurgia. Só diz, é uma cirurgia que vai ser feito isso, o procedimento é esse, leva tanto tempo e acabou. O risco é esse. É assim que você se conecta com o D. Se você ficar falando muita coisa, são tantos pontos, o corte é desse tamanho, a anestesia não sei da... Nossa, você perde o cara na hora, ele não dá conta de ficar. Pode ser até que ele confie muito em você, mas ele não vai evocar aquela emoção gostosa quando ele se lembrar da sua clínica ou da sua farmácia. Agora, 2, alto I, é festa o tempo inteiro, é happy hour o tempo inteiro, mesmo comportamento, mesma velocidade, sempre se dão muito bem, é gostoso. Os dois são otimistas, os dois gostam de farra, os dois gostam de relacionamento. É o maior grau de conforto que tem. O I com S, daí você está pensando nos dois à direita na figurinha. O I em cima, o S embaixo. É um grau de conforto 3, porque os dois gostam de pessoas. Só que o I gosta de festa, gosta de cafezinho, de happy hour. O S gosta de servir. O I é impulsivo, fala o que vem na boca. O S é ponderado, ele planeja, ele pensa para falar. Por isso que não é maior o grau de conforto. Daí você vai cruzar o I acima à direita com o C abaixo à esquerda. Grau de conforto 1. Diferença na velocidade. O I é rápido, o C é lento. O I é impulsivo, o C planeja. O I gosta, faz as coisas, fala o que vem na boca. O C é analítico. O I confia nas pessoas, o C é desconfiado. E aí são lógicas muito diferentes. 2S, S com S, grau de conforto 5 também. Porque daí os dois são lentos, nenhum gosta de brigar mesmo, nenhum gosta de falar muito, os dois estão sempre planejando, então a tendência é ter um grau de conforto muito, muito alto.
são os dois maiores graus de conforto. I com I, S com S. O S com C, os dois abaixo. Os dois são lentos, só que o S gosta de pessoas, o C gosta do método, do passo a passo. E aí o grau de conforto é intermediário. E dois Cs, grau de conforto 4. Por que não é 5? Porque depende do nível do perfeccionismo entre eles. É isso que acontece, essa é a única diferença. E agora as dicas, vamos lá, para os D. Se você identificou que um cliente é D, não desperdiça tempo com assuntos pouco importantes. Se você, vamos supor que você identificou que você é I, você fala mais que o homem da cobra, que você vai juntando uma história com a outra, sabe, gente? Que vai começa a contar uma história, lembra da outra, lembra da outra. Foca. O problema do I é não ter foco. O D é um cara muito focado. Ele está preocupado ali, ó, com o animal dele, com a receita que ele está buscando. Então, dê para ele dados rápidos, objetivos e diretos. Presta atenção para não perder tempo com muitos detalhes. Ah, o gato subiu no telhado. Ah, sabe o que é? Porque ele não está muito... Fala logo, doutor, qual que é o risco? Vai morrer ou não vai morrer? Claro, seja gentil, mas não fica contando muita história, porque ele gosta de racionalidade. Olha o último tópico aqui. Com o D, para você se conectar com ele, use argumentos racionais, porque é disso que ele gosta. Responda de forma objetiva. E aí eu coloquei outros exemplos. O Oscar do basquete é alto D. Lembra do Oscar dando uma entrevista, falando rápido, falando alto com os... Esse é o alto D. Focado. Treinava pra caramba. Mesma coisa da Hortência. Fala rápido, fala o que vem na boca, e é a Marília Gabriela. Ela mesmo pergunta, ela mesmo elabora o raciocínio, ela mesmo responde, interrompe, acabou a entrevista, porque ela já resolveu tudo. Esse é o alto D, além dos outros que eu já tinha colocado de exemplo. Eles gostam de oportunidades, então enfatize as vantagens para ele. A vantagem de fazer a cápsula ao invés de fazer o gel é que a vantagem de fazer essa anestesia ao invés de fazer a outra é que ele gosta de ter a sensação da vantagem para poder tomar a decisão dele. E seja eficiente, seja profissional, porque se ele notar que está faltando eficiência, se você prometeu uma coisa e não entregou no prazo, você fere muito a lógica do alto D. O I, eu coloquei outros exemplos também. O Jô Soares é alto I. Fala pra caramba, é super emocional no jeito dele, gosta de transmitir emoção na fala. O Maluf, Paulo Maluf, político, é alto I. O Will Smith é alto I, não sei se você já viu entrevistas com o Will Smith no YouTube, tem algumas divertidíssimas. Esse cara gosta de interação com pessoas. Quanto mais você interagir e deixar ele interagir com você, de ficar amigo mesmo, de ficar próximo, de ter conversas pessoais sobre o que o cara faz, o que ele está fazendo, contar da sua vida, maior a conexão entre eles. Elogie as realizações dele, crie um ambiente agradável. Não entre muito em detalhes e deixe que ele domine a conversa. Ele gosta de falar, deixe ele falar. Fique entusiasmado com o assunto dele. E faça as perguntas certas do alto I. O alto I, ao contrário do D, gosta de decisões emocionais. Então, para convencer o alto I, dê decisões emocionais, argumentos emocionais. O S, eu coloquei outros exemplos. Caetano Veloso. As entrevistas do Caetano Veloso viram meme, tem um monte de gente que imita pela lentidão da fala, daquele raciocínio que nunca acaba. Esse é o alto S. O Geraldo Alckmin é alto S. O Oswaldo Oliveira, que é técnico de futebol, as entrevistas dele também são demoradas, são lentas. Não apresse esta pessoa. Não pressione para tomar decisão. Espere, tenha calma, respira, responda as perguntas dessa pessoa em pormenores. Não critique outros profissionais. Enfatize a segurança do procedimento, da formulação, do tipo de remédio, porque é isso que ela gosta. Se ela se sente segura, é mais fácil ela tomar decisões.
crie laço de confiança e não mostre muita intimidade no primeiro encontro. Ela não gosta de ser tocada, diferente do I. E ela também gosta de argumentos emocionais, assim como o I, diferente do D e diferente do C. Além dos exemplos que eu já tinha citado, o Pelé é alto C. Se você prestar atenção nas entrevistas do Pelé, entende? É sempre também demorado, entende? E pensando no que ele vai falar. O José Serra, o Einstein era alto C. Essas pessoas precisam de dados técnicos. O que é essa formulação? O que é o veículo QSP? Qual que vai ser o tamanho do corte? Por que a injeção é no lombo e não é no pescoço? Por que é intramuscular? Explica tudo para ela. Não tenha pressa também. Essa pessoa gosta de qualidade. Então, enquanto o alto D gosta de agilidade, o alto I gosta de relacionamento, o alto S gosta de segurança, o C gosta de qualidade. Então, explica para ela a qualidade da medicação, a qualidade do que você está usando, porque é isso que faz a cabeça dela tomar a decisão. Mostra a organização, são pessoas metódicas. Ela vai se conectar e confiar em você se ela perceber organização em você. Não prometa coisas demais, porque ela é desconfiada. E ela gosta de decisões racionais. Para finalizar, ó, então eu disse para vocês, se você fizer do jeito que você acha que deve, você perde conexão com 75% dos clientes. Isso é uma média, porque se você pensar bem, quantos por cento de D tem no Brasil? Em torno de 18. Se você for um alto D e agir para agradar outro alto D, você desagrada 82%. Quantos por cento tem de alto I? 36. Portanto, se você for um alto I e atender para agradar somente o alto I, tratar todo mundo assim, com muita alegria, com muito otimismo, você perde conexão com 64%. Na mesma lógica da conta, um alto S, 68%, porque existem 32% de alto S, e 86% de desagrado se você agir só como alto C, porque existem 14% de alto C. Na média, dá 75%. Por isso, o título da palestra foi provocativo dessa forma, para você entender que você tem que tratar o cliente como ele prefere ser tratado. Eu espero que tenha feito sentido para você esses argumentos e que essas dicas que eu dei tenham sido dicas de valor. Posso dizer para vocês, sem medo de errar, as pessoas que fazem o meu curso e que aplicam essas metodologias que eu ensinei depois voltam maravilhadas para mim. Nossa, meu faturamento aumentou em 70%, em 100%, em 150%, porque você passa a ter uma conversão muito maior. E é isso que eu queria trazer para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço muitíssimo ao convite da Coopervet, da queridíssima Samantha, que me indicou, por vocês terem ficado comigo até o final, e eu quero me colocar à disposição. Se você não me segue ainda nas redes sociais, eu tenho 2 perfis do Instagram. Um é o Caleis, o underline rosa, onde eu trato somente desses assuntos de desenvolvimento pessoal, relacionamento com o cliente e tudo mais. E o outro, que é o Corivete, que eu trato somente assuntos de cardio. Não sei se vocês sabem, mas eu dou aula de cardiologia. Eu tenho mestrado e doutorado em cardiologia pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP. Aqui tem meu WhatsApp também, para quem quiser entrar em contato comigo, enfim, eu estou super à disposição. O grande barato desses contatos que a gente faz com vocês, colegas, é poder manter uma aproximação, enfim. A gente tem que gostar de pessoas, embora nós, veterinários, tenhamos escolhido a profissão por amor aos animais, a gente também gosta de ser tratado como um médico da saúde humana. E se a gente está magoado agora, com toda razão, porque o governo nos desprestigiou, à medida em que não nos vacinaram, porque a gente não é da saúde humana, a gente tem que fazer o nosso papel. Não só o bônus, mas o ônus. Entender quantos clientes vão até nós na clínica jurando que o animal tem alguma coisa e eles não têm absolutamente nada. Eles precisam só do quê? De contato, trocar emoção com a gente. Então, isso faz parte do nosso papel, faz parte do nosso propósito. Por isso, eu queria agradecer vocês e me colocar à disposição. Beleza?
Para quem ficou com a câmera aberta, eu agradeço em dobro, porque embora eu tenha facilidade de falar e goste de falar e tudo mais, vocês não sabem o que que é falar o tempo todo para a câmera sem saber se a gente está alcançando o coraçãozinho de vocês. Facilita muito para o palestrante, nesse momento de distanciamento, de isolamento social, poder olhar os rostinhos das outras pessoas também. Afinal de contas, eu estou aqui para agradar vocês, e se vocês me permitiram isso, fica muito mais fácil o meu trabalho. Mas também sem problema para quem não pôde, quem não teve jeito. Depois, se puder me dar um feedback da palestra pelo WhatsApp ou por qualquer outra via, pelo direct, gostei, não gostei, enfim, críticas e elogios e tudo mais, eu estou à disposição. Beleza, minha gente? Eu vou descompartilhar aqui para a gente voltar para a nossa tela aqui. Agora que eu vi um monte de comentários aqui, eu não consegui olhar para o bate-papo, porque eu estava cuidando de tudo aqui. Que bom, obrigado, Eliana, ótima palestra. Gabriela, excelente, obrigado. Giovana, Tati, Luiz, muito obrigado. Obrigado, Tassi. Eu que agradeço, doutor Calez. Muito obrigada mesmo, viu? Foi ótima. Parabéns. Obrigado. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade.